Abre comigo o livro de Tiago, no capítulo 2. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Repete comigo: e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aleluia, santo Deus. Todas as vezes que eu leio, quando eu medito sobre a amizade, onde Deus possibilita que o ser humano tenha com Ele, eu acho isso incrível. Deus, Ele nos dá a possibilidade de ter intimidade com Ele, de ter relacionamento com Ele, de nós buscarmos a ser verdadeiramente íntimos dEle. Deus, Ele deseja que nós possamos ter intimidade com Ele para o nosso próprio bem. Entenda que a intimidade que Deus quer que a gente tenha com Ele é para mim, para você, é para o nosso benefício. Para que nós possamos ter como amigo a melhor pessoa que se pode ter na terra. Não existe ninguém que eu e você possamos ter amigo aqui que possa ser melhor do que Deus. E Deus, Ele dá essa possibilidade, Ele quer que eu e você cada vez mais se interesse por isso e tenha desejo por isso. Entenda uma coisa, você só se torna amigo de Deus e busca a Deus se você desejar isso. É impossível, de repente, um dia você não buscando a Deus e não buscando um relacionamento com Ele, ter intimidade e ter amizade genuína com Deus. Você precisa primeiramente desejar isso e querer isso. Mas o problema é que às vezes a gente não quer se pôr a isso porque a gente não entende os benefícios que isso pode nos proporcionar. E como a gente não entende os benefícios que a amizade com Deus e intimidade com Deus pode nos proporcionar, cada vez mais a gente não se importa com isso. A gente se importa sobre aquilo que nós vemos e nós sabemos o benefício. Então, se eu sei que determinada coisa me dá tal benefício, é aquilo que eu vou fazer. Mas a amizade com Deus, talvez eu não entendendo e não compreendendo realmente quais são os benefícios que aquilo me traz, eu não me interesso tanto em buscar isso. Por quê? Porque eu não sei quais são os benefícios. E aí eu faço com que essa poderosa e gloriosa possibilidade que Deus nos deu, eu não possa vivê-la. E eu não possa usufruir dela. E aí eu deixo isso e eu sou um filho que não tenho intimidade com o Pai. E eu vivo com o Pai, vivendo talvez de intimidade de outras pessoas, onde eu preciso sempre vir aqui na frente e pedir com que um profeta ou um homem de Deus ore por mim para que eu possa ser abençoado. Isso é genuíno, mas isso não deve ser para sempre. Você não deve viver a sua amizade com Deus e o seu relacionamento dele como muleta. Por quê? Porque você depende do seu relacionamento com Deus de outra pessoa. E não é isso que Deus tem para nós, amém? Não é isso que Deus tem para nós. Deus, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você, quando você orar, Ele fale com você. Aleluia. Irmãos, não existe nada, eu pelo menos não conheço algo tão lindo e tão incrível quando você está em oração ou quando você está em algum lugar e Deus, Ele fala com você. E aí você começa a discernir a voz dEle, você começa a entender Ele, você sabe que é Ele falando com você. Por que as pessoas discernem a voz de Deus? Porque elas têm intimidade. E quanto mais intimidade você tem com a pessoa, você consegue discernir o timbre da voz dele, sim ou não? E da mesma maneira é com Deus, quanto mais nós chegarmos perto dele, nós iremos discernir a voz dele, nós iremos entender que é ele falando conosco. Nós iremos compreender o que ele está falando, e quanto mais nós buscarmos, mais simples e fácil isso vai se tornar para nós.
Por quê? Porque nós entendemos como ele fala, nós compreendemos como é a maneira que Deus se relaciona com o homem. A nossa luta é essa, é aprender a escutar Deus, é aprender a entender que Ele está falando conosco. Tiago, mas como que eu faço isso? Você deve buscar Ele. Irmãos, não existe outro lugar melhor do que buscar relacionamento com Deus do que a oração. Só que por que a gente não ora? Porque a gente quer coisa rápida, a gente quer às vezes resposta de Deus rápida. Você não tem intimidade com Ele como você quer escutar Ele rápido. Quando você começa a intimidade natural com alguma pessoa, a pessoa já sai contando tudo para você, sim ou não? Não. Você começa a se relacionar, você começa a viver com a pessoa, você começa a ver como que é a vida dela, a sua intimidade começa a ser mostrada para ela e a intimidade dela para você. Da mesma maneira é eu e você com Deus. Nós não temos como se relacionar com Deus e essa amizade, essa intimidade for crescendo e cada vez mais que nós buscarmos, isso vai evoluindo e a gente vai cada vez mais discernindo e entendendo quem Deus é. E a maneira como Ele trabalha, a maneira como Ele fala, a maneira como Ele se revela nas Sagradas Escrituras. Por que é tão difícil entender a Bíblia? Porque a gente não conhece nada de Deus. Aí a gente começa a ler a Bíblia e fala, nossa, eu não estou entendendo nada. A gente não conhece quem Deus é, a gente não entende quem Deus é, a gente não compreende o que Ele é. E aí a gente começa a ler a palavra de Deus e fala, meu Deus do céu, o que é isso? E aí você começa a ler e Deus começa a se revelar. E aí você começa a entender quem Ele é, você começa a entender as vontades de Deus. E quando você começa a entender quais são as vontades de Deus e o desejo dEle, é quando você começa a conhecer Ele. Aleluia. Na intimidade natural, quando você está gerando a intimidade, você começa a conhecer a pessoa, quando você começa a entender os desejos, as manias das pessoas. E a mesma maneira é com Deus. Quando eu e você começarmos a buscar dEle, começar a entender como Ele trabalha e como Ele faz as coisas, nós estamos gerando uma intimidade com Ele. Quando eu e você começarmos a ler a Escritura, entender aquilo que Deus está falando e a gente compreender, nós estamos começando a conhecer Ele e entender quem Ele é. Agora, todas as vezes que nós lemos a palavra e a gente não entende nada, quer dizer que a gente está muito distante desse relacionamento e intimidade com Deus. Tem alguém aí? Santo Deus. Se alguém falar que quando ele começou a buscar Deus e ele já começou a entender toda a palavra de Deus, e quando ele orava e Deus falava com ele, isso não existe. Por que não existe? Porque o relacionamento ele é crescente. O relacionamento ele é crescente com Deus. E nós devemos buscar, nós devemos intensificar e nós devemos desejar esse relacionamento. O nível de intimidade que eu e você vamos ter com Deus é o nível que eu e você desejamos dele. É o nível que nós queremos dele. Aleluia. Santo Deus. Vou ler uma passagem aqui para que você possa entender um pouco melhor. Abre comigo João 15. Vamos começar no versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Repete comigo. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui Jesus ele é bem claro e ele é enfático em falar quem são aqueles que são amigos dele. Ele fala aqui aquilo que eu pedi para vocês repetir: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas a verdade é que como você vai fazer aquilo que Deus manda se você não sabe o que Ele manda?
E quando eu e você começamos a buscar Deus, quando eu e você começamos a se relacionar com Deus, nós começamos a entender o que Ele deseja e o que Ele quer. Isso faz com que nós sejamos obedientes a Ele. E faz com que a nossa intimidade cada vez mais cresça com Ele, nosso relacionamento com Ele cresça. Agora, se eu não escuto Deus, e se eu não entendo Deus, e se eu não obedeço Deus, como eu vou gerar intimidade com Ele? Não tem como. Ou se eu não me importo em obedecer a Deus, é impossível que eu gere intimidade com Ele. Porque a intimidade, ela é uma consequência da obediência. Por mais que Deus ele se torne o nosso amigo, também Ele é o nosso Pai. E Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Criador do céu e da terra. E nós podemos ter intimidade com Ele e amizade com Ele. Só que nós sabemos que a maneira como nós se relacionamos com Ele é de pai para filho. E na Bíblia você consegue ver vários e grandes homens de Deus que tiveram esse tipo de relacionamento com Deus. E é por isso que eu e você devemos ler a Bíblia, é por isso que eu e você devemos ver como era esse relacionamento desses homens de Deus com Deus. E porque Deus considerava Abraão como amigo. Pega a história de Abraão, começa a ler e começa a entender por quê. Por que que Deus de repente decidiu no coração dele considerar que Abraão era um amigo dele? Nós podemos falar várias coisas aqui, mas o importante é quando Deus ele começa a te revelar e te ensinar aquilo que Ele quer te ensinar. Porque entenda uma coisa, por mais pregações que a gente possa ver, por mais livros que a gente possa ler, a intimidade com Deus é algo real e algo genuíno. Nós precisamos ser ensinados por Ele, nós precisamos viver com Ele. É isso que Deus deseja de nós, que nós possamos, quando nós estivermos lendo a palavra de Deus e falar, eu vou ler a história de Abraão. E aí Deus começa a te revelar por que Ele considerava Abraão como amigo. É assim que se gera um relacionamento com Deus, é Ele te ensinando e Ele te explicando como as coisas funcionam. E por que Ele desejou e Ele definiu que Abraão era amigo dele. Santo Deus. Porque entendo uma coisa, se quem ministra aqui na frente, ou pastor, ou seja quem for, o objetivo sempre é para que você cresça em relacionamento com Deus. Esse é o nosso objetivo. O objetivo da igreja é ajudarmos uns aos outros e que nós possamos crescer no relacionamento com Deus. O grande objetivo de nós estarmos aqui é que você individualmente cresça no relacionamento com Deus. E que você possa olhar para trás e ver que isso foi uma realidade na sua vida. Santo Deus. Existe uma passagem na Bíblia que mostra o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus. A Bíblia fala que vão 3 homens na casa de Abraão. E aí Abraão faz ali com Sara uma comida, tal, eles comem. Aí fala que 2 desses homens descem para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí a Bíblia diz que Abraão ele fica com o Senhor. Os anjos eles descem para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus ia mandar fogo para aquela cidade por causa da maneira que as pessoas se conduziam. E você entender que Deus manda fogo numa cidade é entender quem é Deus. Isso não anula quem Deus é. Deus em vários momentos fez algumas coisas desse tipo. Ele não deixa de ser Deus, Ele é Deus. E aí a Bíblia diz que esses anjos eles descem para Sodoma e Gomorra e Abraão fica com o Senhor. E aí Deus revela a Abraão o que ele vai fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa um diálogo com Deus, que a primeira vez que eu li eu falei, mas que diálogo é esse com Deus? E ele fala, Deus, se existem 50 homens justos na cidade de Sodoma e Gomorra, não destrua aquela cidade. Aí Deus fala, se existir 50 homens, eu não destruirei. Aí Abraão fala, Deus, se existem 40 homens naquela cidade, não destrua aquela cidade. Aí Deus fala, se existir 40 homens justos naquela cidade, eu não destruirei. Aí Abraão começa a falar, Deus, eu serei mais ousado diante de você. Mas se tiver 30 homens naquela cidade, não destrua aquela cidade.
Aí Deus fala, se tiver 30 homens, eu não destruirei. E aí ele fala, se tiver 20 homens naquela cidade justos, não destrua aquela cidade. E Deus fala, se tiver 20 homens, eu não destruirei. Aleluia. Você está prestando atenção como que é a conversa de um amigo? Abraão, ele conversa com Deus como uma amizade. Ele conversa como se estivesse conversando com você. É claro que ele respeita a Deus e ele fala, Deus, eu serei ousado mais uma vez contigo e te perguntarei de novo. Mas esse diálogo, às vezes nós pensamos que nós não podemos ter com Deus. Mas nós podemos ter qualquer tipo de diálogo com Deus. Por quê? Porque nós temos Ele como nosso Pai. E Deus, Ele quer que a gente chegue no nível de intimidade que a gente possa falar com Ele e escutar Ele. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes você pode falar para mim, Tiago, mas eu falo, quando eu estou em oração, eu sou bem honesto com Deus. E eu falo aquilo que eu sinto. Mas a verdade é que não está sobre você falar, é sobre você escutar Deus. É sobre você começar a escutar e entender a voz dele. Não é só sobre você falar. Porque a amizade, ela não tem um lado só, os dois falam. E quando nós estamos buscando um relacionamento, nós entendemos que nós estamos crescendo no relacionamento quando eu começo a escutar o Senhor. Quando eu começo cada vez mais a ser direcionado por Ele. Quando eu começo cada vez mais a entender o que Deus tem para a minha vida. E por que que Ele me criou. E por que que Ele me fez. Aleluia. Eu não sei se você já um dia se perguntou isso. Deus, por que que você me fez? Por que que eu estou nessa terra? Se você quer saber isso, Deus, Ele tem a resposta. E na verdade, Ele quer te dar essa resposta. E eu te digo mais, Ele tem a responsabilidade de te dar essa resposta. Deus, Ele quer que eu e você saibamos por que nós estamos aqui. Por que que um dia Ele decidiu e falou, eu vou criar o Alex. Por que que um dia Ele decidiu e falou, eu vou criar o Tiago? Foi Ele que decidiu. E Ele decidiu para que nós possamos fazer algo para Ele. E para que eu e você possa entender por que Ele nos criou. Tiago, mas como eu vou descobrir isso? Pergunte para Ele. Busque Ele. Porque, irmão, depois que você descobre de Deus aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que Deus tem para você, ninguém pode te parar. A Bíblia fala que serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Deus, Ele quer colocar dentro de nós uma semente inabalável. Deus quer colocar dentro de nós uma direção. Deus quer falar aos nossos corações porque nós estamos aqui. Por que nós passamos tantos problemas, tantas dificuldades? Deus, Ele tem essa resposta. Mas a verdade é, você tem sede e vontade de querer saber verdadeiramente. Você tem vontade de saber por que você está aqui. Ah não, Tiago, eu só quero vir para a igreja. Eu quero que Deus resolva meus problemas. E está tudo certo. Amém, eu respeito. Mas Deus, Ele não quer isso de você, Ele quer mais. Ele quer que você tenha intimidade. E se você não se dispor a ter intimidade com Ele, você nunca vai ter intimidade. Se você não decidir no seu coração e falar, Deus, eu quero ter intimidade com você, custe o que custar. Deus, eu preciso viver mais contigo. Você não vai poder viver a intimidade com Deus. A intimidade com Deus. A Bíblia diz que Deus falava em visões e sonhos com os profetas. Mas Ele falava com o meu amigo Moisés, eu falo face a face. E aí o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele fala muito maior glória no Novo Testamento, na nova aliança de Deus. Onde a glória de Moisés, que fazia o rosto dele brilhar, se desvanecia, ela acabava. Mas ele falava que a nossa não, ela é permanente.
É o Espírito de Jesus vivendo dentro de nós. É a mente de Jesus querendo se revelar em nós. É o próprio Deus querendo viver em nós e que nós possamos enxergar as coisas como Ele enxerga. Irmãos, Deus está dentro de você. E o que Ele quer fazer é só revelar Ele para que você possa enxergar as coisas como Ele enxerga. Aleluia. Santo Deus. Só que para que você possa enxergar as coisas como Deus enxerga. Você precisa falar para Deus: Deus, eu preciso crescer em Ti. Santo Deus. A oração que Deus quer de nós é só a gente levantar a mão e falar: Deus, eu entrego tudo a você. É só isso que Deus quer. E que a gente pratique aquilo que nós oramos um dia. Irmãos, eu não estou falando sobre você ter amizade com o pastor Danilo. Eu não estou falando sobre você ter amizade comigo. Eu não estou falando sobre você ter amizade com o presidente. Eu não estou falando para você ter amizade com alguém que você talvez possa ver como referência. Eu estou falando sobre você ter amizade com Deus. Eu estou falando sobre você ter Ele como a pessoa mais íntima na sua vida. É isso que Deus quer. Que Ele seja o seu confidente. Que Ele seja o seu amigo. Que a todo momento, a todo lugar que você estiver, você vai estar falando com Ele. Você vai estar se relacionando com Ele. Irmãos, para Deus não há limite. Para Deus, a qualquer lugar você pode se relacionar com Ele, qualquer lugar você pode falar com Ele, qualquer lugar Ele pode falar com você. Deus é a pessoa com que você mais deve falar. Deus é a pessoa que você mais deve se preocupar. Santo Deus. E a beleza de Deus é que isso é free, é grátis, não custa nada. Você ter amizade com Ele, você ter um relacionamento com Ele. Santo Deus. Eu quero que você entenda que isso é o que Deus deseja do fundo do coração dele para você. Que você tenha intimidade com Ele. Às vezes você pode olhar e vai falar: Tiago, mas eu acho que eu nunca vou ter intimidade com Deus. E a gente fica criando essas coisas e a gente fala: não, eu não vou ter intimidade. Eu não consigo ter intimidade. Existe uma coisa que você precisa ter, e essa coisa se chama fé. Se você acreditar e falar: um dia eu vou ter intimidade com Deus, um dia eu serei amigo de Deus. É só isso que você precisa ter. Se você decidir no seu coração e falar: eu terei intimidade com Deus, eu terei amizade com Deus. Eu não serei como as pessoas que não se preocupam, mas eu quero ter intimidade com Ele. Porque eu entendo a importância que existe ter intimidade com Deus. É só isso que você precisa, nada além disso. Você precisa decidir e falar: eu terei intimidade com Deus. Aleluia. É só isso. É você decidir no seu coração e falar: por mais que Satanás possa falar que eu não terei intimidade com Deus, eu não terei relacionamento com Deus, eu terei. E não é por causa dos problemas, não é por causa da dificuldade, é sobre o desejo de querer. É sobre o desejo de se impulsionar, não é por causa dos erros, nós iremos cometer erro. Mas quanto mais eu e você tivermos intimidade com eles, irmãos, quanto mais eu e você estivermos próximo dele, a vida não faz sentido nenhum sem ele. Quando você não escuta ele, quando você não pode estar com ele, aleluia.
Quando os dias vão passando, dias e dias, e você fala: Deus, eu não passei um tempo com você. Porque na verdade Ele vai ser a pessoa que você mais deseja estar. Você vai até gostar de estar com o seu cônjuge, você vai gostar de estar, mas Ele é a pessoa que você vai mais amar estar. É isso que Deus quer de nós. É quando você tiver a oportunidade de fechar o seu quarto e colocar um louvor. Santo Deus. E aí você vai falar: não existe outro lugar melhor do que esse. Eu posso estar em todo lugar, mas quando eu estou com meu amigo, quando eu estou com meu companheiro, aleluia. Quando eu estou em momentos difíceis, eu tenho a quem buscar. O problema é que nós não temos relacionamento com Deus. Aí quando a gente tem um problema, a gente vai beber, a gente vai assistir filme, a gente vai comer, a gente vai fazer qualquer coisa. Mas uma pessoa que tem intimidade e relacionamento com Deus, quando ele tem uma dificuldade, o que ele vai fazer? Buscar um amigo dele. Ele não consegue ver outra opção, ele não consegue ver outra oportunidade. Ele só consegue ver: eu preciso estar com Ele, porque eu sei que Ele tem algo para mim. Santo Deus. É quando acontece alguma coisa que você não consegue nem ver, e sempre a primeira coisa que você pensa é nele. A primeira opção que você tem é Ele. Aleluia. Santo Deus. Quando você está fazendo isso, você está acreditando que Deus é Deus. Você está acreditando que Ele é aquilo que Ele diz que Ele é. Você está acreditando que aquilo que Ele diz na palavra dEle realmente é verdade. Santo Deus. O que Deus quer essa noite é pessoas que querem ter amizade com Ele. Pessoas que desejam ter intimidade com Deus. Pessoas que anseiam por isso. Santo Deus. Santo Deus. Deus, Ele quer isso de nós essa noite. Ele quer que eu e você possamos ter esse desejo em nós. Irmão, se você for amigo de Deus, falando de filho essa noite, amém? Eu estou falando que você é filho, você aceitou Jesus, amém? Mas eu estou falando sobre o filho que se torna amigo. Eu estou falando sobre o filho que se torna obediente. Eu estou falando sobre o filho que tem intimidade com o Pai. Santo Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele falava em visões e sonhos com os profetas, mas com Moisés Ele falava face a face. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais intimidade eu e você tivermos com Deus, mais claro Ele vai falar conosco, mais direto vai ser. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre o espinho na carne, ele fala: 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele não precisou orar 50 milhões de vezes. E ele deixou bem claro que era 3. Porque ele tinha intimidade com Deus. Você entende isso? Você entende sim ou não? Quanto mais eu e você estivermos perto de Deus, mais claro vai ser a voz dele para nós. Mais simples vai ser a voz dele para nós. Por mais que no começo a gente possa achar tão confuso, tão difícil, mas quanto mais perto nós estarmos dele, mais simples se torna. Aleluia. Santo Deus. Por quê? Porque nós estamos em intimidade, nós estamos em relacionamento, nós estamos em amizade com Ele. E aquele que é amigo escuta a voz do amigo. Quando o amigo seu te manda um áudio, você sabe na hora que é a voz dele. É assim que Deus quer conosco.
Quando a gente escutar a voz dele, a gente fala, essa é a voz de Deus. E eu não estou falando sobre uma voz audível, amém? Se Deus falar audível com você, glória a Deus. Mas eu estou falando sobre a maneira mais simples que Deus costuma falar, que é no seu espírito. Entenda uma coisa, se você não crescer espiritualmente, você não vai conseguir ter amizade com Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Importa com que eu e você cresça espiritualmente, com que eu e você evolua espiritualmente para cada vez mais escutar a voz dele e entender aquilo que ele tem para nós. Aleluia. Santo Deus. Irmãos, é tão bom quando você vai orar e você sabe que Deus vai falar com você. E às vezes, não importa se ele vai demorar um pouco, mas você sabe que ele vai falar com você. E você sabe que quando ele falar com você, você vai entender o que ele falou. Você sabe que você está em um conflito e você fala, eu vou buscar Deus. E eu sei que eu buscar Deus, ele vai falar comigo. Isso não é soberba, isso é amizade. Isso é relacionamento. Santo Deus. Aleluia. Deus. Queria falar uma coisa aqui, mas eu não sei se eu falo. Oh Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração e ele fala, Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Por que Jesus poderia orar isso? Por que Jesus poderia falar isso? Entenda uma coisa, alguém que é obediente, alguém que tem relacionamento, alguém que se esforça em fazer a vontade de Deus. Entenda uma coisa, a maneira que nós oramos e a maneira que Deus respondemos é diferente. Aleluia. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê várias vezes que Deus ele recusa os olhos sobre aquele que comete iniquidade, sobre aquele que comete erro, sobre aquele que tem uma vida totalmente errada. Deus fala, eu nem vou te escutar. Diversas vezes Deus fala isso na Bíblia. E eu quero que você entenda que o contrário também é verdade. Que aquele que é obediente, aquele que busca a vontade de Deus, aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus, aquele que tem relacionamento com Deus, Deus ele vai tratar diferente. Aleluia. Deus ele fala em algumas passagens, mesmo que Daniel ore, mesmo que Abraão ore, aleluia, eu não atenderei a vocês. O que Deus está falando é que esses homens, a oração deles é diferente para mim. Santo Deus. Você entende isso? Porque Deus entende o coração deles e Deus sabe o que eles querem. E o desejo que sempre deles é glorificar a Deus. Existem diversas passagens na Bíblia onde Deus fala sobre isso. Irmão, entenda, existem diversas vantagens de nós se tornarmos amigos de Deus. Existem vantagens que sinceramente são incalculáveis em a gente conseguir compreender ou talvez eu falar aqui para vocês, porque nós temos que viver. Aleluia. Se coloque de pé.